E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Boa noite, tarde, dia, enfim, não sei que horas que vocês estão assistindo esse vídeo exatamente, mas bora fazer o pós-jogo de São Paulo e Grêmio. Grêmio e São Paulo, né? O São Paulo foi até Porto Alegre visitar a equipe do Mano Menezes e nossa, eu achei assim esse jogo bem surpreendente, assim, sabe? Pô, Priscila, você esperava que o São Paulo ia ganhar fácil? Não. Mas eu achei que o São Paulo ia, no mínimo, competir e podia, eventualmente, sim, vencer essa partida, mesmo sendo fora de casa. Então, quando eu vi, vendo, né, a atuação do São Paulo, eu fiquei, assim, assustada. Assustada com o presente, com o futuro, de fato, assim, bem assustador onde o São Paulo se enfiou nessa reta final de temporada de 2025. É cada vez mais difícil uma vaga na Copa Libertadores de 2026, que seria muito importante. Já falamos aqui, né, no meu primeiro vídeo sobre Morumbi Zero, eu falei sobre a importância dessa vaga, sobre como isso faz diferença financeiramente para o clube, né? E aí, putz, existe uma chance aí de ter um G7, um G8, um time do tamanho do São Paulo já ter tanta dificuldade para pegar o G6 já é incômodo, né? Mas a gente entende porque já faz tempo também que o São Paulo sempre é muito mal no Brasileirão, né? Mas nem no G8 é de se aplaudir. É de se aplaudir de um ano assim melancólico. E vou começar falando sobre isso, né? O fim de temporada do São Paulo é muito melancólico mesmo. E o São Paulo precisa de mudanças urgentemente. Urgentemente, gente, é muito ruim, é desesperador ver o São Paulo jogar, desesperador ver como as coisas não dão certo mais, né? É claro que quando o Crespo chegou ali, teve aquele fator novo, que é algo muito importante no futebol, a gente sabe que existe isso sim, emocionalmente, mentalmente, né, nos jogadores, mas agora, cara, tá ficando difícil, tá tudo assim dando errado. O Crespo hoje muito mal. Hoje, né, no caso ontem, porque eu vou postar esse vídeo, já vai ter passado da meia-noite. Muito mal também. O time assim horrível, horrível. E aí a gente sabe que os problemas vão muito além do campo, né? Mas aí também começa a refletir num nível muito a mais no campo também. É, vamos numa ordem cronológica aqui. Vou falar da escalação primeiro, tá? No Bom Dia Tricolor da quinta-feira, a gente falou. Eu tinha escalado meu time com essa formação, né? Não tinha muita opção na volância e aí o Rodriguinho na frente. E aí o Renan, né, ídolo do São Paulo, deu a sugestão de que talvez fosse legal entrar com o Luiz Gustavo e aí o Alisson e o Marcos Antônio jogando um pouco mais avançado, sem o Rodriguinho. Acho que seria interessante essa escalação, mas eu entendo também que na posição exata ali de um 10, talvez, digamos assim, só tem o Rodriguinho nesse momento, do meio-campista ali, né? E, então eu entendo a escalação dele, mas ao mesmo tempo acho que o Rodriguinho precisa de um pouco de banco, porque ele tá indo muito mal. Acho que é um jogador importante, que pode melhorar novamente, já mostrou do que é capaz, mas ele tá num momento muito ruim. O time todo tá, né? Mas a posição dele ali acaba comprometendo muito o setor ofensivo do São Paulo, que nesse momento é nulo. O setor ofensivo do São Paulo é nulo. É um time muito fraco para fazer gol. É desesperador. Desesperador. Toda hora que o adversário chega no ataque do São Paulo, a gente tá assistindo o jogo e fala: caramba, o São Paulo está exposto, pode sair um gol agora. E toda hora que o São Paulo chega na área do adversário, não tem emoção nenhuma, porque é como se a gente soubesse que nada vai acontecer. Nada acontece. Nada acontece. Foi assim contra a LDU, foi assim em vários jogos recentemente com o Crespo. Inclusive, cara, últimos 10 jogos, tá? 3 vitórias e 7 derrotas. 7 derrotas, gente. O que é que aconteceu, cara? O que é que aconteceu? Como é que a gente explica essa mudança tão brusca no rendimento do time, cara? Eu sei que tem as lesões, o André Silva claramente, assim, o São Paulo mudou da água para o vinho quando o André Silva se lesionou, mas não pode também, o São Paulo não pode ser dependente desse nível de um jogador.
Não pode, gente. Tem que conseguir vencer alguns jogos, tem que conseguir fazer gol, tem que conseguir competir minimamente, sabe? E o São Paulo hoje, de fato, para mim, não competiu. É um time fraco ofensivamente e tá tendo muito erro crucial defensivamente que tá custando os resultados, basicamente, né? A gente muitas vezes falava sobre como a defesa do São Paulo estava bem servida, e eu acho que tá, ok? Eu gosto dos zagueiros do São Paulo, os laterais também, acho que os titulares, né? E os segundos também, os reservas, os terceiros reservas já é outra coisa, no caso do Patrick. Eu acho que eles têm potencial para jogarem no São Paulo e tal, só que não, até isso está se perdendo, né? Tá muito ruim mesmo, cara, esses erros defensivos custando resultados e custou eliminação na Libertadores, na Copa do Brasil e agora tá custando também a vaga na Libertadores de 2026. Problemas que são recorrentes, né? Como que a gente vai conseguir resolver esse problema? Como que o São Paulo não olha para isso? Ou até olha, né? Mas não vem dando resultado, cara. E aí começa a dar um desespero do tipo, como sair desse buraco? Cara, eu achei hoje a leitura do Crespo no jogo muito ruim, tá? Achei bem ruim. Eu falei hoje de novo e eu vou postar provavelmente já de meia-noite, mas enfim. Eu achei a leitura dele muito ruim. Deixa eu arrumar aqui o celular que tá ruimzinho a imagem, né? Tá meio torto. Ai, gente, ficar assim mesmo. Uma leitura muito ruim, a maneira como ele mexeu na defesa, a saída do Alan Franco, sinceramente, não entendo. O São Paulo, cara, acho que hoje, inclusive, é um ótimo exemplo de por que o São Paulo só joga com três zagueiros. De fato, não consegue jogar se não for com três zagueiros. O São Paulo morreu quando jogou com dois zagueiros. Morreu. Os jogadores só jogavam por dentro, nada nas pontas, ninguém nas laterais, ninguém nas pontas para criar nada e o pessoal só jogando por dentro e o Grêmio conseguindo pegar a bola ali toda hora para vir no contra-ataque no São Paulo e o meio-campo do São Paulo morreu. Aí o Crespo tenta corrigir com o Luiz Gustavo, o São Paulo consegue melhorar um pouco, mas foi uma péssima atitude essa substituição para mim. O São Paulo em nenhum momento jogou para ganhar o jogo, tá? Mas no primeiro tempo tava um jogo ruim, mas normal. Os dois podem vencer. Mas quando fez essa mudança, cara, olha, negócio de maluco, assim, ficou muito ruim, muito ruim. Virou uma peneira o meio-campo ali de São Paulo, não conseguia fazer absolutamente nada. E essa é a principal coisa que eu tenho para falar do São Paulo. O São Paulo não é nada. A gente está em outubro, dia 16, 17 de outubro, meio de outubro, e o São Paulo não é nada. Cara, temporada assim, melancólica, cara, melancólica. Chega nessa altura do ano assim, sem nada de bom pra falar, sendo muito sincera. É uma pena. No jogo, assim, acho que a gente pode exaltar Rafael, que, pô, sem ele o placar poderia ter sido muito maior. O Marcos Antônio, sempre muito bem, perdeu algumas bolas, mas tá na conta, tá todo o time jogando mal, então também não dá pra crucificar o cara, mas continua sendo um destaque. E o Tapia, por mim, eu nem teria tirado ele. Acho que é um jogador que demonstra muita vontade, corre muito atrás da bola, tenta marcar gols, tenta pelo menos ajudar o time de alguma maneira ali dentro das quatro linhas, se não for fazendo gol de fato. Então, para mim, são três nomes aí que dá pra gente destacar nessa partida, né? O Rafael já é chovendo molhado. Para mim, ele vem salvando o São Paulo tem muito tempo. O Lucas, para mim, entra mal. Claramente, assim, não consegue ainda render o que ele pode render. Não é o Lucas que a gente conhece, né? O Lucas que a gente espera, que o torcedor cria expectativa. Não sei o que fazer, não sei. Também não é minha responsabilidade dar essa solução. Mas olha, é um jogador que a gente espera mais. E infelizmente, por infelicidade, não está conseguindo entregar depois da lesão. E é isso, né? Não é o Lucas, é todo mundo ruim. Só que aí o Lucas, quando você tem um jogador desse nível, você espera que ele entre e resolva, né? E não tá conseguindo também. Isso também tem o Luciano, por exemplo, você espera que ele resolva, também não consegue resolver. Ninguém consegue resolver ofensivamente o São Paulo, basicamente, hoje. E aí entra o Rigoni para tentar resolver, que também não consegue. Enfim, acho que a gente pode falar também, claro, cara, da lesão do Wendel, mais uma, né? Lamentável, assim. Alguém tem que explicar o que acontece no São Paulo. E antes do jogo a gente teve a surpresa também do Dineno fora. O Leandro também fez uma infiltração no joelho, tá com dor no joelho, também não foi pro jogo.
o Dineno fora em cima do jogo, aí já não tinha Cedric, já não tinha Enzo Dias, fora todos milhões de pessoas que estão fora, agora também não tem o Wendel, a gente vai ver o que é que ele tem, né, mas assim, já perdeu no jogo, né, que era o jogo importante para ele, inclusive o São Paulo teve ele por 15 minutos, mas foram bons 15 minutos do São Paulo minimamente competindo. Então fez falta, só que de fato é um jogador que entra e se lesiona toda vez. E a gente tem que entender o que é que acontece dentro do São Paulo, porque não dá, é um time inteiro, cara. A gente até postou hoje nas redes sociais da TNT, né, uma escalaçãozinha do São Paulo com um time, basicamente, e nem tinha ainda o Dineno nesse time. Então, seria um reserva para o time de lesionados do São Paulo se a gente montar. É surreal, cara. De fato, é muito difícil para o Crespo, né? E para os jogadores também competir desse jeito. É uma bola de neve que vai uma coisa encafuando na outra, assim, e aí começa tudo a desandar. Basicamente é isso, assim. É gestão que tá ruim, essa parte de lesão que tá ruim, aí começa o técnico a não conseguir render, aí os jogadores começam a não entregar, e aí, no fim, não existe um culpado, mas todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade sobre o que está acontecendo, sobre essa temporada tão melancólica na reta final de 2025. Cada um tem a sua responsabilidade e cada um tem que assumir a sua responsabilidade para poder melhorar a situação, né? Porque tudo bem, acontece, né? Fases ruins e tal, mas se cada um não assumir a sua responsabilidade, as coisas não melhoram. Então a diretoria tem que assumir a sua, a galera que está cuidando dos jogadores tem que assumir a deles, que claramente alguma coisa lá está dando errado. O jogador tem que assumir a deles, que estão mal, o técnico hoje foi mal, tem que assumir a dele, porque aos poucos, pelo menos uma parte ou outra vai melhorando, porque todo mundo na M, aí ferrou, aí o São Paulo não consegue ganhar mais de ninguém. E aí, putz, negativamente também tem para falar do Patrick, né? Entrou muito mal na marcação. Os jogadores do São Paulo na defesa, para mim, mal posicionados ali numa defesaça do Rafael, que avançaram em cima do Patrick. Ali, todo mundo mal posicionado. Não lembro quem foi o jogador do Grêmio, que entrou sozinho. O time de São Paulo não entrou. O Patrick ali, ele já não consegue alcançar o cara, e aí na hora ninguém vem para tentar impedir o cruzamento, e o Rafael salva numa defesaça no segundo tempo. Não sei se vocês vão lembrar que lance eu tô falando, mas bizarro ali, o posicionamento muito ruim de todo mundo, nota 10 em mau posicionamento nesse lance. Enfim, gente, difícil, né? Difícil se apegar em alguma coisa boa. Acho que hoje não teve nada. Tentei exaltar ainda, né? Rafael, Marcos Antônio, Tapia também, que pra mim, titular absoluto de São Paulo agora tá nessa fase. Mas tá ruim, cara. Tá bem ruim, tá difícil. E o São Paulo precisa urgentemente de mudanças. Em tudo. Mudanças em tudo. O ano de 2026 vai ser um desafio, cara. Vai ser um desafio porque tem muita coisa que tá atrapalhando essa roda girar, sabe? E o São Paulo precisa minimamente fazer essa roda girar. Tentar uma vaga aí na Sul-Americana, se não der Libertadores, e fazer, né? Competir, pelo menos. Enfim, muito ruim, reflexo, né, de uma temporada muito mal planejada, de contratações que não fazem sentido, de vendas que não fazem sentido, enfim, bagunça. De novo, né, acho que todo mundo tem que assumir a responsabilidade, os jogadores estão mal, o técnico hoje foi mal, mas eles não são, não é o vilão da história, nenhum deles, sabe? Pra mim não é. Porque você vai mudar tudo, tal, vai mudar todos os jogadores, vai mudar o técnico, vai continuar a mesma coisa, porque sempre continua, né? O problema é mais embaixo. E precisa mexer nesse problema, precisa mexer lá embaixo, porque senão é preocupante. Enfim, amigos, é isso. Péssimo pós-jogo, né? Só coisa ruim pra falar. Sinto muito, gente. Tentei falar alguma coisa boa. Mas é isso. Volto aqui amanhã no canal, mas fica aqui esse vídeo para sexta-feira, então, de pós-jogo Grêmio 2, São Paulo 0 em Porto Alegre pelo Brasileirão, fechou? Tamo junto, beijo, se cuidem e boa sexta-feira para todo mundo. Na medida do possível, né?